Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 12. Essa galeria do Hebreus 11 fala sobre homens e mulheres que foram marcados não pelas suas qualidades pessoais, isso é bom sempre lembrarmos, não pelas atitudes que eles tiveram extraordinárias, mas impulsionados sim pela fé que Deus depositou no coração deles, eles foram capacitados a fazerem coisas grandes, maravilhosas, grandiosas. Abraão não foi diferente. Hebreus 11, versículo 8 em diante, até o versículo 12 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Perceba os versículos que lemos, todos eles enfatizam a fé que Deus depositou sobre Abraão, até mesmo sobre Sara, aqui no texto quando lemos, entendemos que Sara até deu risada, ela riu por dentro, por saber que ela ia ser mãe, mesmo assim se destaca, foi a fé que Deus imputou sobre o coração de Abraão e de Sara. Na verdade esse texto é lindo, porque mostra um homem que foi chamado, e diz o texto que ele obedeceu de forma irrestrita, mesmo sem saber para onde ia, ele saiu em viagem. Nós vamos hoje mergulhar um pouquinho na vida deste homem, Abraão. E eu quero que você perceba a importância de estudarmos Abraão. Abraão é reconhecido não só na religião cristã, mas na religião judaica, até mesmo na religião islâmica, como o pai da fé. Se você não entender Abraão, certamente eu e você não vamos entender a humanidade. Temos que entender essa figura. Mas quem Abraão representa é ainda mais importante. Abraão foi chamado. O texto diz que dele veio uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu. Nós vamos ler um texto daqui a pouco que fala que quando Deus o chamou para fora e disse: olhe para os céus, Abraão, conte as estrelas se é que podes. Esse é o título da mensagem. Conte as estrelas. Conte as estrelas. Abraão foi chamado a mergulhar em fé nesse Deus poderoso, que sabe o nosso destino, não só sabe o nosso destino, segura essa, querido, Ele sabe o caminho pelo qual vamos andar, Ele sabe a trilha pelo qual Ele preparou para nós, por mais que seja espinhosa, Deus está presente, e Ele está sempre presente conosco. Abraão nos ensina a dispor a nossa vida, independente de sabermos o que dela vai acontecer, não por causa do destino, mas por causa daquele que nos chama. Abraão nos ensina a confiar no Deus que nos chamou, acima até mesmo do chamado. Abraão nos ensina a confiar num Deus que sabe o destino. Quantas vezes nós fazemos viagens e queremos saber o destino? Queremos e fazemos isso, planejamos tudo. Quem tem filhos, a mãe aí, sabe. Você coloca um filho no carro, vamos sair em viagem. Dá 5 minutos e fala: mãe, já chegou? Papai, está chegando? Imagina só, você tem uma viagem de 5, 6 horas, dá 30 minutos, já chegamos? A minha filha Heloísa, com 5 anos, às vezes nós vamos celebrar um casamento numa fazenda, um restaurante rural, aos arredores da cidade de Londrina, ela já acha que a gente já saiu do Brasil já. Aqui é Brasil ainda, papai? Porque ela tem a segurança do destino, onde nós vamos? Para onde estamos indo? Abraão foi chamado para sair da sua zona de conforto, da onde ele conhecia os seus limites. Deus fala para ele: Abraão, vou te levar para além dos seus limites.
Mas Deus, Ele não faz isso. Ele parte sem saber para onde ia. Isso é confiança, isso é fé, isso é certeza de um Deus que nos ampara. Hoje eu quero falar sobre esse chamado, mas antes eu quero que você vire suas páginas da Bíblia lá em Gênesis, capítulo 11. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos estudando muito Gênesis este ano. Gênesis capítulo 11, versículo 27, até o versículo 32, Gênesis 11, 27, diz: são estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão. Perceba que aqui está Abrão, e não Abraão. Eu vou usar sempre Abraão na mensagem, porque a diferença entre Abrão e Abraão é que Abrão é pai. Abraão é pai de multidões, tá? Essa é a diferença. Mas aqui ele diz: Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Saraí. Saraí veio a ser chamada de Sara mais tarde. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Saraí era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarei, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Olha só, o chamado de Abraão foi para romper com alguns laços, até mesmo com os laços familiares. Aqui fala de Tera. Tera, o pai de Abraão, ele também saiu de sua terra para ir a Canaã. Diz o texto que ele pegou Abrão, pegou a Ló, seu sobrinho, a Saraí, sua nora, e todos foram rumo a Canaã, porém eles pararam no meio do caminho. Eles pararam numa região chamada Arã. Nós vamos ver esse processo de Tera que não foi terminado, ele não foi até o fim. Então Deus chama Abrão para completar aquilo que foi feito de forma incompleta pelo seu pai. Por isso que a primeira lição que eu tiro daqui, que é: existe um poder no chamado de Deus para a nossa vida, amém, queridos? Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? Todos nós somos chamados a caminhar com Ele. Um dia, vivendo em trevas, Deus trouxe essa regeneração ao nosso coração, através da ação do Espírito Santo de Deus, e temos esse chamado, e de uma forma tão bonita, nos rendemos a Ele, e começamos a caminhar com Ele. A vida de Abraão mostra esse chamado de um cristão, de um homem e de uma mulher que dizem sim, que se rendem a Jesus Cristo, e dizem: eu quero caminhar contigo. Mas o chamado à fé, existe um poder nesse chamado, um poder de romper os laços. Quando você analisa os capítulos anteriores de Gênesis 11, do 1 até 11, você vê toda a criação perfeita de Deus, mas em Gênesis 3, o homem e a mulher, criados à semelhança de Deus, e infelizmente eles trupicam na caminhada, e ali a grande queda do ser humano, e você vê o ser humano em Gênesis 4, 5, 6, e assim por diante, em queda livre, tentando lidar com a vida independente de Deus, querendo ser o seu próprio Salvador. Você vê então, primeiro homicídio, Caim matando Abel, nós já falamos aqui. Nós vemos Gênesis 5, que é o obituário, todas as pessoas morrendo, sem esperança, mas Deus dá um sopro de vida no meio daquele obituário, com a vida de Enoque, que andava com Deus e foi tomado pelo Senhor. Você vê a geração de Noé totalmente corrupta, a ponto de Deus enviar o dilúvio para consumir a todos, mas Deus, na verdade, a sua rica em misericórdia, graça, em amor, alcança Noé e sua família e começa tudo novamente. Deus tem graça para nos apresentar, a palavra do Senhor diz isso. Mas o homem, ele anda numa espiral contínua em queda livre. Na verdade, de Abel, Deus levantou um outro filho para Adão e Eva, chamado Sete.
E de Sete veio os seus descendentes até chegar o seu filho Enos. E Enos começou a glorificar a Deus novamente. Deus restaura a consciência no meio da humanidade de um Deus presente. A consciência de que precisamos adorar a Deus. E começa daquela família em diante uma adoração ao Senhor. E Tera, o pai de Abraão, também vem da descendência de Sete, de Enos. Porém Tera não entendeu. Ele se perdeu no caminho. A caminho de Canaã. Diz o texto que ele vem parar em Harã. Na verdade, essa família se perdeu fisicamente, falharam fisicamente e espiritualmente falando. Fisicamente porque da descendência de Abraão ninguém viria. Sarai era estéril. Quem sabe toda a consciência de Deus, a adoração de Deus, aquela faísca de um Deus verdadeiro no meio da humanidade, poderia se apagar porque Abraão não teria filhos. Mais do que isso, o pai de Abraão, Tera, como eu disse, ao caminhar em direção a Canaã, ele vem parar em Harã. Harã era um centro de uma cidade politeísta, pagã, adorava inúmeros deuses. Josué, o livro de Josué, se você puder, não precisa abrir não, eu vou ler o texto aqui, capítulo 24, no versículo 2 e 3, Josué escreve o seguinte: antigamente vossos pais, Tera, novamente falando do pai de Abraão, e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Falando, olha, Tera era também um pagão. Ao invés de levar a Deus em seu coração como prioridade, Tera serviu a outros deuses, ele se curvou a outros deuses. É dessa família que vem Abraão. Eles falharam fisicamente e espiritualmente, não haveria mais possibilidade. Quem sabe toda a faísca que Deus colocou no coração daqueles homens poderia se apagar na geração de Tera e de Abraão. Ele continua falando, eu porém, Deus dizendo, tomei Abraão vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. Deus falando o seguinte, eu intervi mais uma vez nessa história, chamei Abraão e falei, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teus pais, para a terra que eu lhe mostrarei. É por isso que o autor aos Hebreus fala que ele saiu sem saber para onde ia. Mais uma vez a prova do amor de Deus. Sabe que eu sei que existem muitos exemplos aqui assim. Tem pessoas que chegam para mim e falam, pastor, você não sabe como é difícil viver o cristianismo dentro de uma casa em que ninguém mais é cristão. Qual luta que é? Eu olho para essa pessoa e falo, você é uma pessoa agraciada por Deus. A pessoa fala, como assim? Você que vive no meio de cristãos? Não, você vai marcar a história da sua família. Seus filhos vão conhecer a Deus. Quem sabe seus netos, seus bisnetos vão lembrar de uma pessoa lá no passado em que foi rendida a Jesus Cristo, assim como Abraão. É lembrado até hoje por alguém que Deus o resgatou da adoração a outros deuses e o chamou para ir a uma terra que ele lhe mostraria. Tera falhou, ele não deu continuidade na adoração a Deus, dentro da sua família. Essa é a grande falha que temos como pais nos dias de hoje. Quantos pais falham na hora de imprimir a fé no coração dos seus filhos? Quantos pais não entendem a nossa responsabilidade, pais e mães que estão presentes aqui? A nossa maior responsabilidade não é dar comida, o estudo, oportunidades para os nossos filhos, isso também eu tenho certeza que você tem isso no seu coração, você se esforça para fazer isso. Mas quantas pessoas se esforçam por fazer isso, se esquecem do essencial, da nossa fé. Nossa fé tem que ser impressa no coração dos filhos e filhas. Como? Vivendo a fé dentro do lar. Expressando a fé primeiro em nosso coração. Certamente vai alcançar os nossos filhos. Quantos exemplos aqui, quando atendemos jovens, adolescentes, às vezes voltando, restaurando o seu relacionamento com Deus, e todos eles vão citar o exemplo dos pais. Meu pai e minha mãe não desistiu de mim, eles oraram por mim, eles me abençoaram, mesmo de tudo que eu fiz, eles estavam presentes na minha história. A sua oração não é em vão, minha querida e meu querido, pai e mãe. Tera não entendeu isso. Quantos pais se perdem com as seduções do mundo? Eu vou abrir um parênteses aqui, mas existem muitos pais que em tempos de pandemia estão usando a pandemia para não envolver seus filhos.
E vai se passar 1, 2 anos, e vão se perder muitos filhos. Não são raras as oportunidades quando nós encontramos até irmãos da igreja. E perguntamos, onde vocês estão? Ah, pastor, é a pandemia. Casal jovem com filhos pequenos. Aliás, com filhos, às vezes até adolescentes. Estamos nos poupando, mas não estão se envolvendo com nada. Distantes da igreja. E eu não estou falando fisicamente da igreja. Estou falando do que a igreja pode proporcionar como casa de fé. Como estrutura de fé para o coração dos nossos filhos e filhas. Pais que não valorizam a igreja local. E arrumam todas as desculpas para não envolver seus filhos. Quem sabe Tera foi um desses. Ele foi complacente com os dias que ele vivia. Pais que acreditam que tem tudo sob controle. Porque vem os filhos pequenos. E os filhos pequenos, eles vão aonde o pai vai. Onde a mãe e o pai vão. Daqui a pouco eles ficam grandes e têm as suas próprias vontades. Daí você não vai falar assim, vai na igreja comigo hoje. Eu falo assim, não, eu não quero. Não faz sentido isso para mim. Eu nunca vi você valorizar isso, por que eu preciso valorizar isso? Muitos filhos acabam falando isso para os pais, porque os pais às vezes estavam preocupados em trazê-los para algumas programações e não levá-los para Jesus Cristo. Eu e você temos a responsabilidade de levar os nossos filhos a Jesus Cristo. Mas Deus dá outras oportunidades. Assim como por meio de Josué, Deus lembra aquele povo, olha, Tera não seguiu a Deus, seguiu outros deuses, mas eu chamei a Abraão. Num momento delicado da história, Josué chama a consciência. Também Josué falando no capítulo 24, ele fala, agora pois temei ao Senhor. Preste atenção, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Olha só, a audácia deste homem, porém se vos parece mal, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses amorreus em cuja terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer um amém aí ou não? Você pode levantar uma das suas mãos e declarar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, seja onde for, como dizia a música antiga. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se Josué traçasse uma linha no chão e falasse o seguinte, aqueles que estão comigo, adorem ao Senhor, passem essa linha, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqueles que não estão comigo podem ficar do outro lado da linha. É uma linha divisória. Tera não entendeu isso. Mas Deus, em sua rica misericórdia, Ele rompe as amarras do pecado. E o chamado de Deus ao coração de Abraão, ele é tanto necessário quanto gracioso. Ele é necessário nessa circunstância, porque não importa a família que ele pertencia. Não importa quão boa seja a sua família ou quão má a sua família seja. Todo pai e mãe cristã ora para que os seus filhos tenham uma experiência real com Deus. Essa é a minha oração para o coração dos meus filhos, que eles tenham uma experiência real com Deus. Mas é graciosa também porque ele não foi chamado pela qualificação dele. Preste atenção, Abraão não foi chamado porque ele tinha qualidades especiais. Pelo contrário, ele foi qualificado porque ele foi chamado. Eu e você somos qualificados porque antes da qualificação vem o chamado de Deus para o nosso coração. É assim que foi com Moisés, assim como foi com Josué, Abraão e tantos homens da Bíblia e mulheres. Não era pela qualificação deles, mas porque eles eram desqualificados, é porque eles foram chamados, e porque foram chamados, foram qualificados. Esse é o chamado gracioso de Deus, que não se importa com quem somos. Ainda em Gênesis capítulo 12, acompanhe comigo. Nós vamos ver não só o poder do chamado, como vimos agora, mas a radicalidade do chamado de Deus para o coração de cada um de nós. Gênesis 12, a partir do versículo 1 diz: Ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de
Harã. Abraão tem um chamado radical, rompe os laços, Abraão. É hora de romper os laços com o passado, com as atitudes pecaminosas, com a sua terra, com o seu conforto, com a tua parentela, até com a casa de teu pai. Sai de Harã, sai dessa terra de pagãos, sai, abandone esse passado. Há muitas pessoas que querem até dizer sim a Deus, mas querem ficar agarrados, e nada mais ícone do que a história da mulher de Ló. Nos capítulos seguintes vai contar essa história, quando Ló e sua família são retirados de Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma e Gomorra são consumidas, essas cidades, por fogo e enxofre, a mulher de Ló, ao correr em direção a fugir dessa cidade, o coração dela arde pelas coisas do passado, e ela olha para trás, e ali ela se torna uma estátua de sal. Deus fala para Abraão: olha, sai dessa terra. Há uma radicalidade no chamado, querido. Essa radicalidade, ela envolve algumas coisas. Como se desenvolve esse chamado? Primeiro, é uma fé disposta à aventura. Quando você se rende a Jesus Cristo, você entra numa grande aventura. Uma grande aventura é seguir a Cristo. Você que dirige um carro, não é terrível você pegar carona, às vezes? Você está no banco do passageiro, você dirige e tem alguém dirigindo do teu lado, né? Geralmente o homem que faz isso, né? A esposa está dirigindo e o homem fala: cuidado, freia, e vira. Ele quase que aperta o freio, ele fica com medo ali, não é assim? O que aconteceu? Vira, ai, meu Deus. É a mesma coisa nessa aventura com Deus. Nós vamos ter que nos entregar ao motorista da nossa vida, aquele que nos dá a direção, a Deus. É uma aventura. Há em cada um de nós um certo temor. A gente sempre vai perguntar: o que vai acontecer daqui a pouco? Qual que é o próximo desafio? Nós queremos saber o futuro. Mas olha só, se a fé não envolve risco, não é fé. Se a fé pode ser vista em cada passo da nossa vida. Se a fé não envolver risco, não é fé de forma nenhuma. A fé, ela precede o risco iminente. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas qual o caminho? Qual a longitude, latitude, o espaço, o tempo? Tem coisas necessárias para a minha sobrevivência nesse local? Abraão, sai. Mas Deus, sai. Mas só sai, só obedece. O autor aos Hebreus fala que ele obedeceu. Quando chamado, obedeceu. Eu gosto muito de uma ilustração que certa vez eu ouvi do pastor Tim Keller. Ele fala que há uma diferença entre você ser guiado por Deus e querer saber todos os caminhos pelo qual Deus vai te guiar. Você pode chegar numa cidade desconhecida, você não conhece nada naquela cidade, e você tem duas alternativas. A primeira, alguém te mostra um mapa complexo daquela cidade. Todas as esquinas, ruas, direções, semáforos, quebra-molas, estradas e ruas e avenidas. Um mapa enorme, você se perde em tentar se localizar. Né? Você já viu aquelas figurinhas, o cara segurando o mapa, mas está de ponta cabeça? Mais ou menos assim. Você não se acha, mas por onde começa, por onde vai, onde é o norte, onde é o sul? Muito complexo. Ou então a segunda alternativa é o seguinte: tem uma pessoa que conhece tudo da cidade, ela está disposta a ir com você, só que é o guia. Ele vai sentar do teu lado e ele vai falar assim: vira à direita, na próxima esquerda, cuidado, vai ter alguns quebra-molas. Ele vai falando aos poucos, não é assim que o guia faz. Ele não chega o seguinte: a estrada é tal, você não vai fazer isso. Justamente ele está ali do lado para te dar orientações. É assim que Deus funciona conosco. Ele vai nos dando orientações. Olha, a próxima esquina você vai virar à esquerda. Ele não vai te antecipar tantas coisas, mas é certo que Ele sabe o caminho. Ele está conosco. Abraão entendeu isso, ele falou: Deus está comigo, não importa para onde eu vou, o Deus criador do universo está comigo, eu preciso confiar, obedecer, e saiu. É uma aventura. Esse chamado, característica do chamado também, mostra que Abraão teve uma fé paciente. Nós lemos que pela fé ele peregrinou, habitando em tendas, diz o texto. O peregrino é aquele que está sempre pronto para partir, aquele que está sempre com a mochila pronta. O peregrino, ele não desfaz a mochila, ele não desfaz a mala.
Ele tira algumas coisas essenciais da mala, usa por um tempo, mas a mala está ali, pré-pronta. Por quê? Porque a qualquer momento ele pode viajar. Nós não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a ter uma residência, viajar algumas vezes. O peregrino não, ele vive em viagem. Abraão foi chamado a ser peregrino. E mesmo quando ele chegou e pisou em Canaã, ele peregrinou e habitou em tendas. Há um senso muito lindo do peregrino, porque o peregrino está sempre pronto a partir. Sabe, eu e você como cristãos, assim como Abraão, temos que estar prontos a partir. Prontos a partir para uma jornada nova que Deus nos coloca. Por uma missão, por um chamado, ou prontos para partir para viver na glória. Por que não? Paulo diz que estar com Deus é incomparavelmente melhor, mas a gente sofre tanto, né, de falar de morte. Lembra que recentemente eu falei aqui, você quer acabar com um assunto? Começa a falar de morte, para você ver. Né? Então, a morte, o cara já muda de assunto na hora. É uma dica aí, quando você tiver um papo meio chato, você começa a falar de morte e o cara vai embora na hora. Alguém foi te cobrar uma dívida? Então, estou querendo falar um pouquinho sobre onde você vai depois que você morrer. Ele já pede licença e vai embora. Deixa eu cobrar outro. Está muito esquisito. Mas o cristão tem essa certeza, pronto para partir, habitando em tendas. Ele não faz morada aqui. Ele faz coisas temporárias, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Por melhor casa que você tenha, nada se compara à casa que Deus tem, porque o próprio Abraão fala que ele estava esperando aquela cidade dos céus, cujo Deus é o arquiteto e o construtor. Você imagina só, Deus que conhece você e a mim melhor do que a nós mesmos, Ele é o arquiteto e construtor. Não há nada mais difícil do que um cliente ou para um arquiteto entender a cabeça do cliente, porque ele precisa desenhar a necessidade que aquele cliente tem em sua mente. Os arquitetos que estão aqui sabem disso. Você faz várias perguntas, conversa, visita a casa da pessoa, visita algumas lojas para tentar entender o que aquele cliente sonha. Deus não precisa disso, porque Ele te criou, Ele me criou, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. É por isso que Ele fala, Abraão andava em tendas, porque ele falou assim, eu não quero fazer morada nesse lugar, esse lugar não é meu. O meu lugar está reservado ao lado de Deus. Ele é o arquiteto, Ele é o construtor. Mas é difícil aguardar. É ainda mais difícil aguardar do que arriscar-se, sabia? Esperar. A espera, às vezes, corrói alguns corações. Às vezes a espera corrói a fé de muitos. Porque muitos não sabem peregrinar, não sabem habitar em tendas, não sabem esperar e muito menos estar perseverar. Porque eles querem ir para hoje. A fé de Abraão, ela olha além deste mundo. Os olhos de Abraão não estavam nos desejos que essa terra e seduções que essa terra podiam lhe dar. A fé de Abraão olhava para além. Ele tinha uma visão. Ele tinha uma visão, e ninguém neste mundo nunca faz nada importante sem uma visão. Deus nos dá uma visão, queridos. Deus nos dá uma visão, como corpo, como igreja. Deus nos dá uma visão como discípulos de Cristo. Deus nos dá uma visão. O que Ele quer que eu e você façamos? Não tinha que satisfazer os desejos terrenos, mas Ele tinha um coração na eternidade. E mesmo quando o seu corpo peregrinava pela Palestina, o seu coração, a sua alma estava com Deus e descansava nele. Gênesis capítulo 12, versículo 1 fala, sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seus pais e vai. Essa é a radicalidade do chamado. Quando assumimos o chamado de Deus para a nossa vida, certamente seremos transformados. Abraão foi transformado na caminhada do dia a dia. Abraão foi transformado nesse agir do Senhor no seu coração. E olha só, Abraão partiu sem nunca chegar ao destino. Pelo menos aqui na terra não. Quantos de nós vamos estar peregrinando, achando que o destino está em algum lugar, achando que o destino está no trabalho que você vai conseguir, no negócio que você vai fechar, na chácara que você vai comprar. Tem muitos brasileiros que acham que o destino deles é o dia da aposentadoria. Você sabe que o grande sonho do brasileiro é aposentar-se e morar na praia. Nada de errado com isso. Só que ali não é o nosso destino ainda. Ali ainda não vai nos satisfazer, porque o nosso destino é o coração de Deus. Você pode dizer amém por isso?
para terminar, não só o poder do chamado, a radicalidade do chamado, mas há uma extensão desse chamado. O chamado não se limita às nossas circunstâncias ou habilidades. Como eu disse, foi pela fé que Abraão foi chamado. E ele obedeceu, ele foi. Gênesis capítulo 15. Vire as suas páginas da sua Bíblia. Gênesis 15, versículo 1 a 6. Olha só, Deus estendendo o seu chamado, não deixando que Abraão limitasse. Capítulo 15 diz: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Mas respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Ele está falando o seguinte: tudo bem, Deus, o Senhor me fez uma promessa, eu seria pai de multidões, mas cadê o meu herdeiro? Eu já sou velho, minha esposa é estéril, nós não temos filhos, será que o meu descendente vai ser esse Damasceno, esse meu servo que mora na minha casa? A isso respondeu logo o Senhor dizendo, versículo 4, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E o versículo 5 e 6 é lindo. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Primeiro, Deus elimina os obstáculos, conduz para fora. Eu não quero ser alegórico, mas eu imagino que Abraão estava dentro da sua tenda, e Deus fala assim: eu preciso expandir a sua visão, de uma forma física. Abraão, vem para fora. Deus o retira, o conduz para fora. Eu imagino Deus o tomando pelas mãos: vem para cá, Abraão, eu quero estender essa visão, esse chamado, olha, vem para fora. Não só isso, ele expande as possibilidades, ele fala: olha para os céus. Não há nada mais desconhecido para o ser humano do que os céus. Há tantas viagens que se fizeram e querem se fazer aos céus, ao estudo das galáxias, das estrelas. Então Deus fala: olha para os céus, não há limite para mim, Abraão, o meu chamado para a sua vida. Então ele desafia os nossos limites, ele fala: conte as estrelas, se é que podes. Deus coloca um desafio: Abraão, conta as estrelas que eu formei, eu coloquei cada uma delas foi colocada pela minha mão, pela autoridade da minha palavra. Eu coloquei milhares, bilhões, coisas que você não vai conseguir contar, mas conte as estrelas se é que podes. Muitas pessoas veem esse texto como um encorajamento para Abraão. Eu vejo como ao contrário. Eu vejo Deus desencorajando Abraão, frustrando Abraão. Conta as estrelas, se é que podes. Conta os grãos de areia, se é que podes. Quem sabe Abraão olhou e falou assim: é impossível, se frustrou. Exatamente, Abraão. O que eu tenho preparado para você é muito maior do que a sua capacidade, sua habilidade para alcançá-lo. Descansa em mim, Abraão. Descansa em mim. Essa frustração em querer conhecer todas as coisas não está na mão do ser humano, não está na minha e na sua mão, a não ser descansar em Deus. É como se Deus falasse o seguinte: ei, Abraão, conte as estrelas, se é que podes. Percebe, Abraão, você não pode contar. Sua capacidade não lhe permitirá conhecer os meus desígnios, os meus planos. Portanto, Abraão, desista. Deixe-me guiar seu caminho, deixe-me mostrar meus planos. E mesmo que você não os compreenda, creia no chamado que fiz ao seu coração. Porque eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse descendente de Abraão não era exatamente o seu filho apenas, mas havia um descendente que viria, por nome Jesus Cristo, em que atrairia muitos de nós, longe de outras nações, aqueles que nos renderíamos a Jesus Cristo, e que seríamos conhecidos também como herdeiros em Abraão. É por isso que nós podemos tomar posse dessa promessa que estava sobre Abraão, que está sobre a nossa vida, não por causa de Abraão, do seu filho, mas por causa de Jesus Cristo, esse descendente que também saiu da sua parentela, deixou os altos céus, se esvaziou de si mesmo, se humilhou, tomou forma de servo,
tomou o nosso lugar naquela cruz, e nos ensina a peregrinar, e fala assim: eu sou o arquiteto, o construtor dessa cidade, que tem fundamentos celestiais, a Nova Jerusalém. Nós somos chamados, querido, há um poder nesse chamado, há uma radicalidade nesse chamado, e há uma extensão nunca vista nisso. Descanse no Senhor, descanse no Senhor para o seu chamado. Todas as vezes que você olhar os céus, conte as estrelas, se é que podes, conta as estrelas, e lembre-se que essa frustração de não poder contar as estrelas mostra quão Deus é poderoso e grandioso para fazer coisas que nós nem imaginamos. Você pode se colocar em pé. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por essa palavra. Sela aí essa verdade no nosso coração, de cada um dos teus filhos e filhas. Que realmente possamos ser encorajados por esse chamado. Que esse chamado possa ressoar nos nossos ouvidos, mas também no nosso coração. Que realmente o Senhor possa nos encorajar nessa semana a entender, ó Pai, o poder, a radicalidade de romper com os laços do passado, continuar caminhando, mesmo numa sociedade tão hostil ao cristianismo, que possamos viver a verdade do Evangelho, não só no nosso coração, mas na nossa família e na sociedade. Que possamos entender, ó Pai, que o Senhor tem algo muito grandioso, muito maior, que mesmo que nós não possamos compreender os teus planos, queremos vivê-los. Queremos realmente partir, assim como Abraão partiu sem saber para onde ia, porque o segredo não está no destino, mas em quem nos chamou. A nossa fé não está alicerçada no caminho ou no destino, mas em quem nos chama para ir para esse determinado lugar, que é na presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, cobre com as suas poderosas mãos cada um dos seus filhos e filhas. De uma forma especial, oramos mais uma vez pelas mamães aqui presentes, que elas se sintam encorajadas por esse chamado tão sublime, na educação dos seus filhos, de gerar um ser humano, Deus, que realmente, ó Pai, não só biologicamente, mas que elas possam ter a graça, ó Pai, o privilégio de gerar Jesus Cristo no coração desses seus filhos. Pai, sustenta cada família, sustenta o teu povo nesse dia tão especial, nessa semana que se inicia, que possamos andar na dependência daquele que nos chamou, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém, amém.